tudo quem faz é pobre, velho. A gente está vestido por causa dos pobres. A gente come, porque mão pobre planta e colhe. Vai todo mundo perder. Há 40 anos atrás, eu cheguei a essa conclusão. O Estado é dominado por forças econômico-financeiras. São banqueiros e mega empresários. Isso aqui é como se fosse uma monarquia, onde os reis são os grandes banqueiros internacionais. São os mega empresários e banqueiros locais, os barões, os duques. E a ditadura é a mesma. A gente não vive numa democracia. Instituições democráticas não fazem uma democracia. O que faz a democracia é um povo instruído, é um povo alimentado, nutrido, informado, consciente dos seus direitos, com autoestima, que conheça os mecanismos legais que ele tem para controlar os seus representantes. Então, o povo é mantido na mais abjeta ignorância. A escola pública é um simulacro vergonhoso que tortura servidores, professores e alunos e tem como destino. Eu parto da prática, da consequência para tirar minhas conclusões. O destino da escola pública é criar mão de obra barata, gente desqualificada e fácil de dominar com a mídia, com a psicologia do inconsciente. E o ensino particular forma os gerentes, educação para mercado. Não existe uma escola que forme as pessoas para a cidadania, para integrarem uma sociedade em busca de harmonia social. A harmonia social não está no interesse de nenhum ensino. É um domínio banqueiro empresarial que trabalha os nossos valores, que usa a mídia, a psicologia do inconsciente. Tem um filme muito interessante a esse respeito, que se chama Século do Ego, da BBC de Londres, que mostra como um sobrinho do Freud, que era publicitário, introduziu a psicologia do inconsciente na publicidade. E isso se tornou endêmico no planeta inteiro. Dominar a mente das pessoas é uma especialização social subterrânea que serve a esses banqueiros, que fazem a cabeça da população. Por isso a população vai contra o Bolsa Família. Quem vai contra é a classe média. É inoculado na classe média um medo terrível de cair de patamar. E quando a pobreza começa a subir de patamar, a sensação criada na classe média é de que ela está caindo de patamar. Aí ela se revolta e, como formadora de opinião que faz os movimentos, como esse que derrubou a Dilma. Para mim, o governo do PT era servidor de banco igual a outros quaisquer. Sabe, Belo Monte, eu não me esqueço, eu não perdoo o Belo Monte. Sabe, então, as políticas públicas obedeceram os financiadores de campanha. Só que o capataz da vez, que era o Lula e depois foi a Dilma, era bonachão, não tinha raiva de escravo, não queria torturar ninguém, melhorou a alimentação, melhorou o abrigo, de um punhado. Abriu espaço para a escolinha, botou um punhado de periférico dentro da universidade. Eu acho que se fosse um estadista verdadeiro, teria aberto as universidades para cumprir a sua função social, para toda a população. E devia haver um programa de Estado de resgate dos crimes que o Estado cometeu contra a sua população desde quando ainda era império. O Estado comete crime contra a população periférica, contra a população mais pobre, contra a maioria da população, desde sempre. E existe o interesse dos dominantes que estão nos bastidores, porque, para mim, o poderoso verdadeiro não se candidata. Ele está nos bastidores. Você anda pra caramba no Congresso. Você fala com o que eu chamo de marionete de luxo. São os caras enriquecidos para serem insensíveis e servirem aos poderes econômicos dos grandes vampiros sociais. Esses são os grandes parasitas sociais. Os grandes banqueiros, os mega empresários, os grandes acionistas do mercado financeiro. Entendeu? Esses são os parasitas. E é aí que está o poder subterrâneo. Então, por exemplo, eu trabalhei na campanha do Lula em 89. Ali eu percebi que a política é uma grande farsa. Que há uma estratégia de domínio que vai muito além da política. Eu parei de votar ali, porque eu não reconheço no Estado o direito de me obrigar a participar de uma farsa. Uma democracia com um povo desnutrido, desinformado, ignorantizado, sabotado em instrução, com a baixa autoestima enorme programada pela própria mídia. Como é que eu vou participar da votação dessa? Eu prefiro não olhar nem a campanha, que a campanha é uma mentirada descarada, entendeu? Parece uma campanha de pasta de dente, todo mundo cheio de dentes brancos, sorrindo, prometendo maravilhas. Se cumprisse 1/10 do que se promete nas campanhas, a sociedade seria uma maravilha. A educação seria de ótima qualidade, a saúde atenderia todo mundo sem nenhuma restrição. Então, é um festival de mentiras na campanha. E no dia da eleição, você sai para votar, você percebe que as pessoas não sabem o que está acontecendo, não têm a menor consciência do que estão fazendo. Então, eu não vou por aí. A minha política é fora da institucionalidade. A minha política é levantando a autoestima, mostrando para o empregado que ele é muito mais forte do que o patrão.
Uma frase que eu adoro ouvir, que eu escuto muito, em frentista de posto. Quando o cara me chama de meu patrão, pensando que está me agradando, eu pego o gancho e mostro a ele o que é um patrão. E quando eu saio, eu falo, o que você acha que o seu patrão faria se ele tivesse que viver a vida, mano, com os seus problemas, encarar as suas dificuldades? O cara para pensar 2 segundos, dá uma risadinha e fala, ele se mata. É claro que ele se mata, porque você é forte e ele é fraco. A força dele está no dinheiro. Agora, ele se baseia em pessoas como você. Ele diz que você que depende dele, mas tira você daí. Não bota ninguém no lugar. Ele vai entrar em desespero. E ele vai se matar mesmo. Quem é que é o forte? Quem é que é o fraco? Eu tive em vários desastres. De 87 para 88, eu estava em Petrópolis. Eu perdi tudo que eu tinha naquela enchente de lá. Tudo. Eu não vi ninguém se matar. Eu vi gente chegar em casa do trabalho e não encontrar nem a casa nem a família que estava dentro, porque estava tudo soterrado. Dá aquela tristeza enorme. Quando eu saí da casa dos meus pais, que eles me baniram, e a minha situação passou a ser a de mendicância, e eu não lamento isso não me deprime em nada, foi uma escola fortíssima, eu tive várias experiências. Teve um momento em que me deu um estalo, eu estava morando no Morro da Pirâmide, na ilha de Taparica, em Mar Grande, no alto do morro, numa casa sem luz, sem energia, sem água, eu tinha que descer do morro para pegar água num poço, e na maior alegria, eu via meus vizinhos com problemas incríveis, e de repente eu dei um estalo, cara, eu estou no meio das pessoas mais fortes que eu já vi, as mais solidárias. Qualquer um da minha classe original lá atrás, nessa situação entraria em depressão, se suicidaria, piraria, não aguenta, porque não tem força para encarar. No entanto, essas pessoas são as mais fortes que eu conheço, encaram as piores dificuldades, fazem o serviço da sociedade que ninguém quer fazer, bota a sociedade para funcionar e ainda se sentem fracas, se sentem incapazes, se sentem impotentes por uma indução criminosa, usando psicologia do inconsciente. De repente eu me toquei. Quem pode construir uma sociedade justa são as mesmas pessoas que constroem essa sociedade injusta. O que eles precisam ter é consciência da realidade. O problema é que aquela parcela da população que tem acesso a ter consciência da realidade, que são as classes médias, uma grande parte não está interessada, porque isso é problema. Se você se contrapuser contra a injustiça, você vai ser perseguido, você vai ser discriminado, você vai perder o seu cargo. Então, a maior parte tem medo, não faz. E aqueles que querem fazer se deixam convencer pelas induções sociais que, porque têm um curso superior, são superiores àquelas pessoas lá. E chegam falando uma língua que aquelas pessoas não aprendem, não entendem. Quando eu saí da universidade e peguei a estrada, eu já tinha feito algumas experiências de dormir no papelão, mas era coisa de férias. De repente eu peguei para nunca mais. Não tinha mais volta, não tinha mais família, não tinha mais classe social. Fiquei desclassificado. Aí eu comecei a conviver e a aprender. Eu cheguei com a lavagem cerebral de que eu era o estudado e que eu ia passar o meu conhecimento para aquelas pessoas que estavam ali. E foram várias lições inesquecíveis. Primeira coisa, o que eu sabia de dentro da academia não interessava a ninguém ali. A coisa que eu fazia com o porteiro, com o faxineiro, de falar os meus conhecimentos, achando que eu estou esclarecendo os caras, eles ouviam. Ali onde eu estava de mendigo, eles não tinham essa deferência, porque eu não era mais classe média, eu também era mendigo. Aí nego ria da minha cara. E falava, você é professor? Que língua é essa que você está falando? Ninguém está entendendo o que você está falando, não. Aí eu me liguei que eu não tinha aprendido nem a falar aquela língua dali. Eu estava falando uma língua que é restrita, de uma parcela da população que tem seus direitos respeitados. De acordo com a sua participação na sociedade, elas podem ter privilégios também. Mas uma coisa que eu percebi rápido é que privilégio custa, no mínimo, conivência com os crimes sociais. Para você ter privilégio, você tem que ter algo de perversidade. Eu digo privilégio de riqueza, entendeu? Altos salários e tal. Você tem que ter um quê de perversidade, de indiferença com o sofrimento da maioria. Você tem que se convencer de que são os incapazes e que merecem o sofrimento que é para a maioria da população. Porque se você tem um pingo de sensibilidade, você vê que a existência da miséria já é uma demonstração de que a sociedade não é humana. Uma sociedade humana, o ser humano estaria no centro de importância. Mas o que está no centro de importância? Para onde o governo soltou dinheiro fácil, sem nenhum problema? Nos bancos. A vida, o equilíbrio ecológico, a pureza da água, da terra, do ar, está tudo em segundo plano. Em primeiro plano está o lucro, a qualquer custo e rápido. Nós somos uma sociedade regidas por interesses materiais, interesses econômico-financeiros, por pessoas que não convivem no caos social que nós convivemos.
Pessoas para quem o caos social interessa. O nível de criminalidade interessa, porque apavora a classe média e justifica o investimento nas forças de segurança, que tem como objetivo não trazer paz social, muito menos segurança pública. Tem como objetivo contenção de massa, fazer o pobre ficar reprimido e não se revoltar. Eu vejo as instituições como uma tremenda farsa, mano. Tudo mentira, mano. Tudo mentira. Qualquer comunicação que se prepara para falar com o público, se prepara um monte de mentira. A sociedade ainda não alcançou o patamar humano. Por isso, não tem no seu centro de importância o ser humano. No centro de importância da sociedade está o interesse econômico-financeiro, está a produção, está o consumo, está o controle, está o domínio. Não está o ser humano. E, para mim, eu vejo pelo sintoma. Eu não consigo alcançar as informações porque elas são muito bem guardadas. Mas o fato de eu ver gente igual lixo já me demonstra que a sociedade não se preocupa com o ser humano. Abandono, falta de abrigo, as forças de segurança. Quando chega um carro de polícia em qualquer ambiente, velho, a primeira situação de tensão. Ué, não é a segurança pública? Se fosse, era para trazer paz, mano. Você vê um carro de polícia, legal, estamos seguros. Mas não, estamos ameaçados. As forças de segurança não são feitas para trazer paz social. São feitas para repressão, para contenção de massa. Esse é o objetivo principal das forças de segurança. Eu vejo tudo como mentira. O escravo não pode estudar. Ele não pode ficar sabendo. O povo tem que ser mantido ignorante. É uma estratégia. Eu prefiro... Você diz assim que nós estamos no modelo de sociedade errado. Eu acho que ele estaria errado se ele tivesse intenção de servir prioritariamente ao seu povo. Ele não está errado. Ele é safado. Ele é criminoso. Ele é mau caráter. Ele é desumano. Ele é antissocial. Por excelência, antissocial. Se houvesse um Estado realmente legítimo, a prioridade é a fome, é a miséria, é o desabrigo. É a prioridade de qualquer Estado. E a prioridade 2, a instrução, a formação de um povo digno. Isso se faz no ensino fundamental, a partir das crianças. Um político que fez investimento em crianças, na educação, você vê como a elite se movimenta, como a mídia difama esse político. Porque eles são completamente contrários a educar a população. E eles estão no poder. Não é o poder visível, é o poder subterrâneo. É o poder que move a grana, o poder que move a mídia, o poder que determina o modelo de educação, que superficializa a mentalidade, que determina o modelo de comunicação, que conduz por dentro das cabeças, que deformam a realidade, que fazem o povo brigar contra as coisas que o favorecem. Mas a ideia é plantada muito profunda, ela está muito enraizada, porque tiveram muito tempo para colocar. Esse filme, O Século do Ego, trata da publicidade de antes de 1920, né? Desde o século passado, retrasado, que vem se trabalhando as mentalidades. Então, muita gente pensa que todo o desenvolvimento tecnológico se deve à competição. Eu tenho a sensação, quando eu falo assim com o público, numa plateia, que as pessoas sabem o que eu estou falando. Elas enxergam do jeitinho que eu estou falando, só que elas não acreditam no que estão vendo. A pessoa olha para a sociedade e fala, não, parece uma falcatrua total, não é possível, eu estou enxergando errado. Alguma coisa eu estou vendo direito. As pessoas se sentem erradas por verem certo. Aí eu chego e falo, não, é tudo falcatrua mesmo. Todas as áreas sociais são falcatrua. Todos os ministérios são pejados de corrupção. O poder econômico manda mais do que o poder político. Sim. Isso aí não é política. Política seria a busca da harmonia social, da harmonia coletiva. É a preocupação com a polis. E o que eu vejo na ação dessas figuras é a preocupação com o patrimônio, a preocupação com o lucro, a preocupação com a economia. O ser humano está em plano secundário. Então isso para mim não é política. Isso é uma farsa.